Memória afetiva. O que é isso? Como é que isso é usado na interpretação? Vamos falar sobre isso nessa edição do canal Audiovisual. Vamos lá? Bora! Tem uma vinhetinha? Não tem vinhetinha. Entra um nomezinho aqui, depois o nomezinho vai embora e aí a gente começa. Meu nome é Marcos Kligman. Este é o canal Audiovisual, como já falei anteriormente. Estou todo confuso, não sou um bom youtuber. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a vocês, porque chegamos a 200 inscritos, 200 e poucos agora, 250, mas enfim, é um canal que está crescendo bem devagarinho. Por isso eu gostaria que vocês que acompanham meu canal ajudem a compartilhar ele e mostrar ele para as pessoas. Eu quero falar uma coisa da minha área de trabalho, porque esse canal é um canal sobre audiovisual, mas aqui eu quero falar sobre a minha área de trabalho, que é a preparação de elenco, tá? A memória afetiva. E a questão de Stanislavski. Vamos lá. O Stanislavski, eu já falei sobre isso no outro vídeo, eu quero voltar a falar sobre isso, porque eu acho uma questão muito interessante e quero me aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. A primeira fase de Stanislavski, ele criou um método do Stanislavski, o método dele. Tem 3 livros do Stanislavski. Eu vou botar aqui porque eu não me lembro do nome do terceiro de cor, é a preparação do ator, a preparação da personagem e mais uma outra ali que eu me esqueci. Então eu vou colocar aqui na tela. Esses 3 livros do Stanislavski, eles surgiram depois que o Stanislavski já estava velhinho, que as pessoas escreveram no lugar dele. Mas, o que aconteceu? Vou contar rapidamente a historinha do Stanislavski. Ele é um cara que tinha tempo, né? Tinha dinheiro, tinha tempo, porque os pais do Stanislavski trabalhavam com fios de cobre, faziam os fios de cobre de enfeites de garganta, brinco, correntinhas, né? Correntinhas, enfeites para mulheres. Então, os pais do Stanislavski trabalhavam com fios de cobre. Isso numa época da Rússia que ainda não havia a eletrificação, não havia luz elétrica, não havia a eletrificação do país. Vocês podem imaginar, então, que quando veio a eletricidade e os fios de cobre se tornaram muito importantes, essa família se tornou muito rica. Então, o Stanislavski jovem teve tempo, teve condições, né, para estudar o que quisesse. Então ele quis estudar teatro e assim ele foi um grande estudioso, não foi uma pessoa que teve só mimos dos pais, ele também se dedicou muito, então teve essa confluência de coisas, né? Primeiro ele ter condições de estudar e depois ele ter muita vontade e foi muito a fundo. Como é que era na época do Stanislavski a atuação? Era tudo medido por técnicas. Então, o dedo para baixo são ordens, o dedo para cima são súplicas. E para botar um drama tinha que botar essa palma da mão aqui na testa, assim. Então, era um monte de truques de atuação, porque a atuação veio da arte da oratória. Então as pessoas tinham truques para atuar. O Stanislavski foi o primeiro que inventou o método. Ele inventou? Não, na verdade já existiam de outros anteriores, mas ele que estabeleceu o método do naturalismo. Quer dizer, os sentimentos vão ser naturais, vão ser verdadeiros. O que o ator está mostrando no palco é o que realmente, o vento vai pegar no microfone, é o que realmente o ator vai sentir. Isso deu muito certo e aí começou uma escola que vai até os dias de hoje. Se tu fores procurar na Actors Studio de Nova York, vai encontrar a mesma técnica. Se for procurar em qualquer curso de atuação para cinema, esse vento no microfone. Bom, vai assim mesmo. A gente vai encontrar o mesmo método em cursos de cinema, de atuação para cinema. Por quê? Porque o cinema, a câmera, essa câmera aí, ou qualquer câmera, a câmera é invasiva, ela chega bem perto, ela consegue enxergar as tuas microvariações, ela enxerga coisas que num palco de italiano, um palco mais distante, as pessoas não sentem. Então tudo que é no teatro é colocado de uma maneira poética ali, porque as pessoas, desde o advento da televisão e do cinema, as pessoas já estão acostumadas que cinema é naturalismo, a não ser casos excepcionais, tipo Dogville, e teatro é mais poético, corpo cênico, né? Como diz o Meyerhold, que ele coloca o corpo cênico como o corpo sabendo que está num teatro. Então ele não é naturalismo. Várias vertentes do teatro desviaram depois do Stanislavski para um método que se colocasse como poético ali no palco. Porque as pessoas sabem que estão no teatro. E eu já disse isso aqui, vou dizer de novo, as pessoas se acostumaram principalmente no Brasil. Por que no Brasil? Porque no Brasil não havia dinheiro para fazer cenários hiperrealistas e figurinos hiperrealistas. Então,
4 cadeiras formam um carro. 4 cadeiras dispostas em duas na frente e duas atrás formam um carro. E o resto é a imaginação do público. Então, esse método de Brecht deu condições a que o público imaginasse e soubesse que estamos em um teatro e deixasse para a imaginação. Mas antes disso, não era assim. Vai ver as óperas italianas, os cenários são exatamente iguais, as pessoas fazem tudo de forma completamente idêntica. Mas aí o Brecht facilitou para a vida do pobre, para a vida de quem tem pouco dinheiro. Então, sem cenários, sem figurinos muito complexos, muito realistas, né? E muita poesia no palco. Já cinema, não. A pessoa já está com essa dificuldade de imersão, porque o teatro tem muito mais imersão que o cinema, né? O teatro, as pessoas estão ali gritando, estão ouvindo a voz da atriz, do ator, então a gente está numa outra condição. Então a gente sente mais, a carne da pessoa está ali fisicamente. Não é uma situação tão virtual. Então o cinema tem que se desdobrar em vários para conseguir dar aquela sensação de realismo. Então a imersão é muito importante, a suspensão da descrença também é importante. Depois eu posso falar um vídeo só sobre suspensão da descrença, mas corre atrás, descobre o que é a suspensão da descrença. Então são várias situações que no cinema a gente tem que estar mais realista. Por isso, atrizes e atores de teatro às vezes penam, enfrentam dificuldades para fazer uma atuação realista, porque vem de uma escola de teatro poética, e não é o que no cinema se propõe. Por isso que o Stanislavski vinga até hoje, apesar das inúmeras correntes de teatro que vão contra, inclusive o próprio Brecht, que distanciou do Stanislavski, Meyerhold, que distanciou, Meisner, que distanciou, todo mundo ali meio que distanciou do Stanislavski. Porque é essa coisa naturalista. Então, o próprio Stanislavski, quando ele começou, vamos voltar lá para o Stanislavski, para a obra dele, ele inventou uma coisa chamada memória afetiva. Ele descobriu uma coisa que já existia chamada memória afetiva. O que é esse lance de memória afetiva? A gente usa uma memória que a gente já tem. Por exemplo, o teu personagem vai chorar por algum motivo, de tristeza por algum motivo. Aí a atriz ou o ator é condicionado a lembrar de um momento em que a atriz ou o ator se sentiu muito triste também. Se sentiu muito afetado por alguma coisa. E usa esse sentimento real e pessoal para a vida da personagem. Então podem imaginar que o sentimento, muitas vezes, da atriz ou do ator é o sentimento que estava ali na hora. É o sentimento real. É o sentimento que não é emprestado, é emprestado, a gente diz, eu pego emprestado, a gente diz isso muito na atuação, a gente pega emprestado os nossos sentimentos para aplicar no sentimento da personagem. E aí a personagem se torna viva porque o sentimento é real. Isso é a memória afetiva. Mas o próprio Stanislavski, depois de um tempo, ele foi negar essa memória afetiva, ele foi dizer, tá bom, mas vamos tentar outro caminho. Ele dizia, porque daí veio uma conversa entre método e sistema, que ele inventou primeiro o método, depois o sistema, ou vice-versa, depois eu corrijo aqui. E a segunda fase do Stanislavski diz que, não, pessoal, a gente não precisa também tanta memória afetiva, a gente tem outros métodos para alcançar aquilo. Na verdade, antes do Stanislavski dizer isso, eu acho que antes ou durante, por aí, a Stella Adler, que foi aluna do Stanislavski, Stella Adler é uma grande preparadora de elenco, ela tem uma escola de atuação muito poderosa, ela trabalhou na Actors Studio também, então a própria Stella Adler tirou do lado da memória afetiva e levou para o lado da imaginação. Ela diz que a empatia pela personagem pode acontecer também usando a imaginação da atriz ou do ator, a gente imaginando, se colocando no lugar e criando essa personagem a partir da imaginação e não só com memórias pessoais. O que é um bom método também. Não é um método pior, nem nada, é um ótimo método. Então, quando se aplica um, quando se aplica o outro? Vamos ver em que situação a gente usa isso. Bom, a gente tem a Fátima Toledo, que é uma preparadora de elenco polêmica, já falei mal dela aqui algumas vezes, vou falar mal dela quantas vezes forem necessárias, mas também vou dar um crédito para ela. Vamos ver, o que eu vou falar? A Fátima Toledo, ela faz a preparação de atores dela através de uma presença física com que às vezes chega à beira a tortura, porque ela
ela trabalha o seu elenco e principalmente o seu não elenco, porque quando ela foi fazer Cidade de Deus e esses filmes que tornaram ela famosa, ela pegou não elenco para trabalhar. Então ela submeteu esse não elenco a uma pressão psicológica muito intensa para que aflorasse nessas pessoas um sentimento que estava palpável na tela, estava, vamos dizer, palpável no sentido de que imprime na tela. Imprimia na tela, é assim que se fala em cinema, né? Que imprimia na tela os sentimentos das personagens. Porque o elenco estava torturado psicologicamente. Então isso é uma questão que a gente coloca como estranha, né? Não é muito ética fazer isso. Então, nesse sentido, ela trabalhou exatamente o método do Stanislavski, mas de um modo um pouco mais agressivo. Então, quando que a gente usa um, quando não usa o outro? Eu, quando trabalho com adolescentes que estão atuando pela primeira viagem, assim, fazendo suas primeiras atuações, eu trabalho com memória afetiva. A memória afetiva funciona, elas vão, elas desabafam, elas tremem, elas choram, elas dão uma entrega real no palco e falam de alguma coisa que é sua. Estão atuando? Estão atuando, sim. Apesar de essa atuação se parecer muito mais com o clown, com a coisa que é pessoal, que fala de si, porque atuar é viver uma outra vida e não a sua. Então a primeira fase eu aproximo eles muito da parte do pessoal, porque isso empodera eles. A primeira coisa que uma atriz ou um ator tem que fazer, a primeira fase, é se empoderar. Não adianta tentar viver uma outra vida se a pessoa não consegue olhar para a sua. Não adianta a pessoa tentar fazer uma grande atuação de uma maneira totalmente técnica. É possível? É possível, mas é muito mais trabalhoso. E uma atriz ou um artista qualquer, seja qual for a arte, tem que ter o sentimento aflorado. Não importa qual é a arte. O sentimento tem que estar aflorado, a parte da criatividade, da imaginação tem que estar completamente aflorado. Acho que uma abelha mordeu aqui. Então a gente tem que trabalhar com isso. Então a primeira fase, por isso que o Stanislavski trabalhou na primeira fase dele com a atuação naturalista. Porque a primeira fase é importante que seja a autodescoberta. Então meu modo de preparar elenco é assim, o elenco consegue ter empatia e criar uma personagem do nada. Se não consegue, vamos trabalhar primeiro a própria empatia, vamos trabalhar o próprio sentimento, conseguir botar para fora, conseguir expor a si mesmo, porque dessa fraqueza que vem a fortaleza, dessa fraqueza pessoal que vem a fortaleza. E aí a pessoa conseguindo se enxergar, conseguindo falar, conseguindo se empoderar, aí sim ela tem as aberturas, as condições para migrar para uma segunda fase. Por isso eu compreendo tanto Stanislavski. Porque ele, depois de um tempo, não é que ele se contradisse. É que, na verdade, ele disse, ok, já fizemos isso. Porque quando Stanislavski começou, ele pegava elenco que não tinha preparação. Ele pegava elenco que vinha de uma outra técnica, que vinha só da técnica. Então ele primeiro precisava despertar emoção. E depois de um tempo, depois de muitas décadas trabalhando nesse meu sistema, começaram a chegar atrizes e atores que já estavam com o coração aberto. Daí ele disse, ok, vamos partir para uma outra fase. Então não é que ele se contradisse. É que o Stanislavski viu que agora já temos condições. Então a mesma coisa é com qualquer tipo de elenco. Primeiro a gente se abre, depois a gente consegue se abrir para outras personagens. Eu espero não ter ficado muito complexo nesse vídeo, porque eu quero que ele seja o mais abrangente possível, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Cada vez que vocês comentam aqui, eu respondo todos os comentários, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado por estarem até aqui. Se inscrevam nesse canal, porque é muito importante. É um canal sobre atuação e sobre audiovisual. E a gente se vê nos próximos vídeos se tu ativar o sininho. Se tu ativares o sininho, porque o sininho é importante para quem está inscrito, ativar o balanganãzinho ali, o sininho, tá? Beijão!